Bem, colegas, vamos retomar a nossa sessão de julgamento de julho de 2020, pelo item 406 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. O recorrente é Procid Invest Participações e Negócios S.A. São dois processos, na verdade, da mesma recorrente, né, Renata? É o 406 e 407. Na verdade, eles são iguais. A única diferença é que um é CFL 38 e o outro é CFL 35. Tá. Mas eles são a decisão é basicamente a mesma. Porque os casos são idênticos, praticamente idênticos. Tá. E, na verdade, eu posso até resumir aqui bem para vocês, porque é muito, assim, tranquilo. Tá, então eu vou passar a palavra a você. Então, Renata, então pode fazer a leitura do voto. Eu posso resumir para você contextualizar e ir direto para o voto se vocês acharem que ok. Na verdade, o que eu não estou conhecendo o recurso, por quê? Porque, basicamente, ele traz razões de defesa no recurso voluntário, que são absolutamente dissociados da tese dele na impugnação, completamente divergentes. Então, eu não estou conhecendo do recurso voluntário. Aí, se vocês quiserem, eu leio já o voto, porque no voto eu explico direitinho, mais ou menos, o que ele alega na impugnação e o que ele alega no recurso voluntário, e vai ficar muito claro para vocês, tanto uma coisa quanto outra, e o porquê não cabe conhecer do recurso voluntário. Pode ser? Pode fazer a leitura, mas se puder fazer um resumo para nós, a gente agradece. Então. Mas é tranquilo. Aqui eu dou uma resumida aqui nas teses aqui eu leio um pedacinho mais das primeiras teses da impugnação, e depois aqui eu resumi bem o que ele ligou no recurso voluntário, até porque o recurso voluntário ele escreveu laudas e laudas e laudas, mas o que ele estava alegando basicamente está resumido aqui em 2 parágrafozinhos bem curtos, tá? Então, vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido. Com efeito, recorrente em seu recurso, apresenta argumentos novos e inéditos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação, que, portanto, não podem ser conhecidos nessa instante de julgamento em face da preclusão. De fato, as alegações de defesa constantes da impugnação foram bem sintetizadas. Já escreve errado. Sintetizadas. Foram bem sintetizados pelos julgadores de primeira instância na decisão recorrida, conforme abaixo reproduzido. Então, e consistem no seguinte: nulidade do auto de infração em decorrência do caráter dúplice da cobrança, pois entende que a fiscalização com base em um mesmo fato foram lavrados 2 autos de infração, por ausência de apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da fiscalização, e que ambos fazem alusão a uma única e semelhante obrigação do contribuinte, e calcados no descumprimento do termo de intimação, TEAD, datado de 1/3/2, nunca sei, lembro que são essas siglas, e reproduz o entendimento do STJ sobre multa moratória e compensatória, que entende aplicável ao presente caso e conclui que o lançamento fiscal é nulo. E apresenta e afirma que o valor da multa aplicada foi calculado indevidamente com base na portaria 142 de 2007, por entender que a aplicação desse dispositivo é referente apenas aos fatos geradores ocorridos em 12 de 4 de 2007. Argumenta que o prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 45 da Lei 802 não pode prevalecer, porque desatende à Constituição Federal, e que o dispositivo pertinente é o 150, parágrafo 4º. Também aponta ilegalidade na inclusão dos sócios e presidente da impugnante no polo passivo, com imputação de responsabilidade solidária para o pagamento do suposto crédito tributário, argumentando que não ocorreram as hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN, que ensejariam a responsabilidade solidária com o devedor principal. Em seu pedido, requer a anulação do lançamento e cancelamento do auto de infração
e, caso assim não se entenda, requer a exclusão dos diretores do polo passivo da autuação. Em seu recurso voluntário por certúrio, o recorrente alega que teve decretada sua quebra nos termos da Lei 11.101 de 2005, e que essa lei incluiu as multas tributárias, dentre outras, abaixo dos créditos coreografários na ordem de classificação da falência. Alega que somente os credores da massa são prejudicados pelo pagamento das sanções pecuniárias, encargo injusto, medida despicienda, haja vista o fato de que nada fizeram para suportar tal prejuízo. Por fim, alega que, caso fosse devida a multa, requer a observância da nova lei de falências. E aqui eu não coloquei, mas vou acrescentar, ele tece laudas falando sobre a obrigação das pessoas jurídicas e sobre a lei 10.11.101, e que seria injusta a aplicação da multa, porque quem arca com isso são os credores da massa falida. E, na verdade, pede que a multa não seja aplicada. Então, são só essas as razões de recurso voluntário. Elas não têm nada de relacionado com a tese de defesa, as teses de defesa. Então, assim, nota-se assim que o recurso voluntário traz argumentos absolutamente divorciados da tese de defesa constante da impugnação. Nessa linha, nós temos o artigo 16, inciso 3º do decreto 70.235, a impugnação tem que mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. E o artigo 17 do mesmo decreto dispõe que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, a impugnação apresentada pelo requerente estabeleceu os limites da lide instaurada e assim também para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira instância e de segunda instância, razão pela qual os argumentos novos trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Nesse sentido, inúmeras são as procedências deste tribunal, no sentido de não conhecer a matéria que não tenha sido submetida a apreciação e julgamento pela primeira instância, dos quais cito apenas alguns ilustrativamente. Desse modo, esses argumentos trazidos pelo recorrente somente em seu recurso não podem ser conhecidos por este tribunal em face do fenômeno da preclusão. Por todo exposto, o voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Ok, colegas, a conselheira relatora está encaminhando em relação ao item 406 da pauta, por não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém diverge do voto da relatora? Renata, eu vou consignar assim, Nata, ó. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. Pode ser assim, né? Uhum. Essa decisão é a mesma para o 407? É a mesma situação do 400? Mesma coisa, né? No outro, a única diferença é que o outro é CFL 35. Mas o recurso segue a mesma linha e o teu voto também, né? Então, colegas, no item 407 da pauta também será consignada a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em série de impugnação. Ninguém discorda em relação ao outro, né? Ninguém diverge. Então, tá bom. Itens 406 e 407 julgados. Agora vamos passar para o item 408 da pauta, do conselheiro Márcio. Deixa eu pegar lá o voto. Eu vou jogar agora, presidente, 408, 409, 410 e 411. Colegas, 8, 9, 10, 11, tá? 408, 409, 410 e 411. Só um instantinho,
Mas só um instantinho. Ok, colegas, então vamos iniciar agora o julgamento do item 408 da pauta, 408, de relatoria do conselheiro Márcio, a recorrente à época Engenharia, Importação, Comércio Limitada. Márcio, então, pode fazer a leitura do seu relatório e do voto. Se puder fazer um resumo, desde já agradecemos. Tudo bem. O caso também é tão simples quanto aquele apresentado anteriormente, é uma multa CFL 34, e eu vou direto ao voto, porque apesar de ser tempestivo, o recurso voluntário não atende o requisito do pré-questionamento, vertendo-se contra a matéria preclusa não arguida na impugnação. Na impugnação, o recorrente avança contra a não indicação expressa da penalidade cabível pelo descumprimento do inciso 2º do artigo 32, remetendo sua definição ao regulamento da Previdência Social conforme artigos 92 e 102, encontrando-se viciada a base jurídica da auto-infração. A legalidade da multa por delegação decorre do CTN, pois somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidade para as ações e omissões contrárias a seus dispositivos ou para infrações nela definidas, e a existência de conflito de normas, com a existência de 2 tipos fiscais penais semelhantes ao da atuação, porém com penalidades menores. Ele cita o regulamento do COFINS do IPI, desde a aplicação da norma mais favorável. Em contrapartida, no recurso voluntário, o contribuinte entende não ser razoável a aplicação da multa à baila apenas por ter aumentado o trabalho da fiscalização, ainda mais por haver adimplido com a obrigação principal e não haver dano ao erário público. Também indica que a persistência na exigência da multa violaria o princípio do não confisco. Esses argumentos, trazidos apenas em sede de grau de recurso em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. E aí, presidente, eu trago aquela decisão que essa turma já tem, né? Menciono o artigo 17 do PAF, e trago também alguns votos do CAF mesmo, bem recentes, de 2019, em relação ao pré-questionamento. E aí eu voto, então, pelo não conhecimento. Não conhecimento por falta de pré-questionamento, isso, né? Perfeito. Colegas, alguém gostaria de fazer um comentário? Alguém diverge do voto do relator? Não? Também não. Então, em relação ao item 408 da pauta, ficará o seguinte resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. Perfeito. Passo ao 409, a Fundimig. Isso. Agora vamos fazer o julgamento, item 409. A recorrente é Fundimig Eireli e o relator ainda é o conselheiro Márcio. Márcio, então, pode fazer a leitura do relatório do voto. Eu vou direto ao voto, que eu fiz a pequena delimitação da LID, já no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. O limite da LID consiste na aferição da incidência de contribuição previdenciária nos gastos de alimentação da empresa, com a alimentação de seus empregados nos restaurantes existentes na matriz e nas filiais, mesmo inexistindo no período analisado convênio com o PAT, nos termos do artigo 3º da Lei 6321. Está fora do campo de incidência da contribuição previdenciária os valores alcançados por isenções, como a alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados. E aí eu trago o dispositivo legal da Lei 8212. A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa somente é excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária, se esta for paga observando o PAT. Por outro lado, o entendimento pacificado no STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que é ausente a natureza salarial da verba. E aí eu trouxe a decisão no agravo regimental, no recurso especial aqui citado. Com base no entendimento do STJ, a PGFN editou o ato declaratório número 3, publicado no DOU em 22/12/2011. O fundamento no parecer, aí também citado, aprovado pelo ministro da Fazenda, pelo então ministro da Fazenda,
que autoriza a dispensa de apreciação de contestação e de deposição de recursos nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT. Essa aspa aqui deveria ter vindo para o final. Conforme a linha C, do inciso 2º, parágrafo 1º, do artigo 62 do ICAF, os membros, nós estamos vinculados a esse entendimento. Aí eu trouxe alguma jurisprudência da Câmara Superior. Como no caso do exame, o fornecimento de alimentação in natura, pela terceira vez, in natura, ocorreu em restaurantes nas dependências da matriz das filiais, deverão ser excluídos da auto de fração os valores referentes à alimentação, por todo o período autuado, independentemente de haver convênio firmado no MT, Ministério do Trabalho, consequentemente cancelando-se o lançamento. Acho que eu vou botar aqui no Ministério do Trabalho para ficar mais claro. Voto por conhecer, portanto, presidente, do recurso e dar-lhe provimento para cancelar o lançamento. Só para confirmar, Márcio, esse aqui, o lançamento foi por falta de adesão ao PAT, né? De inscrição no PAT, né? Isso. Tá. Então, esse aqui é tranquilo, né, colega? Como eu te falei, todos os meus processos de hoje são tranquilos. Então, tá. Sendo fornecimento de alimentação in natura aos empregados, a empresa não precisa estar inscrita no PAT, né? Esse é o entendimento que tem se firmado aqui no CARF, inclusive na nossa turma. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 409, eu vou consignar apenas o seguinte, Márcio: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Pode ser assim, né? Tá ótimo. Eu só acrescentei cancelando o lançamento, porque a consequência era o cancelamento, mas tudo bem. Mas no voto está claro isso, né? Então, sim. Então, beleza. Dar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar ao item 410 da pauta, também de relatoria do conselheiro Márcio. O item 410 é do recorrente município de Bilac, Prefeitura Municipal. Pode então passar a leitura do relatório do voto, ou ir direto para o voto, se achar que... Sim, eu vou direto ao voto, presidente, porque a matéria é exclusivamente decadência. O contribuinte apenas argui a decadência. Então, o julgamento na DRJ, em tópico denominado do novo prazo decadencial, de ofício reconheceu a decadência de parte do crédito tributário constituído em face à súmula vinculante número 8. Depois, a DRJ verificou se ocorreu a decadência pela regra geral do 173 ou pela regra específica do 150, correspondente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que houve pagamento ou recolhimento antecipado do Código Tributário Nacional. A partir do anexo, eu vou tirar aqui esse do código porque está meio deslocado o aposto. A partir do anexo a NFLD, denominado relatório de apropriação de documentos apresentados, declarando a extinção do crédito referente ao período de 9 de 99 a 7 de 2002. O aperfeiçoamento da auto-infração com a ciência pessoal do sujeito passivo ocorreu em 25 de 9 de 2007, conforme este ofício aqui citado. Portanto, pela regra do parágrafo 4º do artigo 150, aplicável a este caso, pela existência de pagamento ou recolhimento anterior, agiu escorreitamente a DRJ, sem crase, em reconhecer a decadência até 7 de 2002, ante a inexistência de valores lançados em 8 de 2002. Logo, o lançamento reportado de 9 de 2002 a 12 de 2006 não estava atingido pela decadência, não havendo considerações adicionais a serem realizadas ante a ausência de contestação no mérito da autuação. Voto por conhecedor do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Em relação ao item 410, o relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do processo, do voto do relator? Não? Então, eu também não. Em relação ao item 410, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Agora vamos passar para o item 411 da pauta, é do conselheiro Márcio, e o próximo daí já não vai ser seu, Márcio, daí você dá uma descansada na garganta.
O próximo item agora, então, do conselheiro Márcio ainda é o 411, o recorrente via Engenharia SA, inclusive o próximo processo, que é do Luiz... eu ia fazer essa menção. Houve uma distribuição de 2 processos do mesmo contribuinte para jogadores e conselheiros diversos. Mim, e aí eu fiz questão de deixar os 2 juntos na pauta, né? Então tá, Márcio, então pode passar a leitura do voto. Esse não é tão curto, mas esse também eu acho que não vai ter problema entre os conselheiros. Bem, o que aconteceu nesse caso é que houve um julgamento aqui no CARF, esse processo subiu para a Câmara Superior, e a Câmara Superior cancelou o motivo que a gente não apreciou a matéria, o mérito da questão. Então, nesse primeiro tópico, que eu começo aqui, logo depois no voto, fala assim: como relatado, o acórdão de recurso especial citado devolveu este colegiado a apreciação do recurso voluntário após superar o entendimento originário do acórdão do CARF, esse número citado, que anulou o lançamento por vício material. Então, a Câmara Superior vai dizer que não houve vício material, vai superar esse entendimento. Por quê? Porque houve um vício formal, aí houve a constituição de um novo lançamento, então houve muito questionamento sobre esse tópico, mas não adianta mais a gente apreciar, porque a Câmara Superior já superou essa matéria. Então a gente vence esse ponto, né? Esse aqui eu faço apenas uma menção até pelo contribuinte, até para o contribuinte, inclusive trazendo o voto vencedor da Câmara Superior, e vencida a preliminar acima e retornado os autos este colegiado, analisar-se-á, a partir de então, as razões não apreciadas do recurso voluntário. Então, quero que vocês entendam. Chegou o recurso voluntário nessa Câmara do CARF, apreciou a preliminar de nulidade, a Câmara o CARF disse assim: não, nulo, por vício material, e não apreciou o mérito. Aí subiu para a Câmara Superior desfez a decisão do CARF quanto a essa nulidade, então agora a gente pula essa parte, essa apreciação, que já foi feita pela Câmara Superior, e agora a gente continua no mérito. Bem, o primeiro questionamento do contribuinte é decadência por ausência de lançamento contra o contribuinte. Ele é um responsável solidário, então ele defende a tese de que deveria ter sido feito um lançamento contra os 2. Se não foi feito um lançamento contra os 2, vou deixar mais claro, como houve um lançamento originário e não foi feito o lançamento contra os 2, então o vício formal se operou contra os 2, e não só contra um. E aí eu vou fazer e aí ele entende que há uma decadência aqui, que não poderia mais ser feito o lançamento, e eu vou fazer aqui, então, um arrazoado. O entendimento da recorrente se o lançamento restou atingido pela decadência face do contribuinte de direito, que é o prestador de serviço, então também deveria ser assim declarado quanto ao contribuinte de fato, tomador. A solidariedade que trata o artigo 30, inciso 6 da Lei 8212, não comporta o benefício de ordem, quer dizer, pode-se exigir obrigação de cobrigado ou de outro sem distinção. Não vou ler não vou ler o texto legal. A Câmara Superior de Recursos da Previdência Social, extinta já, pacificou o entendimento objeto do enunciado número 30, editado pela resolução número 1, que fala o quê? Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviço, mesmo que não haja apuração prévia no prestador. Entende-se a interpretação mais correta para esta hipótese. O decreto número 7235 positivou o entendimento de que o início do procedimento ocorre com a ciência do sujeito passivo da obrigação tributária, excluindo a espontaneidade dos demais envolvidos, independente de estes serem cientificados. Fala-se em gênero, sujeito passivo, autorizando que o lançamento seja efetuado diretamente contra o responsável solidário. A inocorrência de formalização da obrigação tributária contra o contribuinte agiu em desfavor da administração tributária, que reduziu a garantia do crédito tributário, protegida pelo Instituto da Solidariedade, mas não acarretou prejuízos à recorrente, cujo direito ao regresso permanece assegurado. Também não há que se mencionar em remissão, nem sequer nos efeitos materiais desta, pois referida espécie de distinção tributária decorre de lei autorizativa de concessão do benefício por despacho fundamentado no teor do artigo 172 do CTN. Portanto, por não haver benefício de ordem e poder, o crédito... Por não haver benefício de ordem e poder o crédito ser lançado em desfavor do responsável solidário, não encontra abrigo o entendimento de que o lançamento seria nulo pela ausência de ciência do contribuinte, quando da lavatura do primeiro lançamento anulado por vício formal. Tem-se assim, então, o entendimento do CARF. Eu trouxe alguns entendimentos aqui da Câmara Superior do CARF, da Câmara Superior 1 apenas. Estou vendo até que está com os erros de digitação. Presidente, se necessário, se quiser abrir a votação desse primeiro ponto, se há alguma divergência da turma, acho até interessante. Se não, continua a leitura.
A Ana caiu agora. Essa matéria não foi apreciada pela Câmara Superior? Não, ele cancela desde cara pelo vício material. Então, ele não chegou a apreciar essa matéria da decadência no vício formal contra o contribuinte. Se a decadência no vício formal contra o contribuinte aproveitaria, nesse caso, o responsável solidário. Ana voltou, presidente. Então, se quiser voltar a esse ponto, imagino que possa haver uma movimentação da turma nesse sentido. Viu, Ana, o Márcio está perguntando para nós se a gente já julga esse item da decadência, ou colegas, vocês acham bom julgar já esse item da decadência? Quando eu cheguei na turma, a minha primeira sessão eu trouxe aqueles votos da Petrobras, né? E o Luiz e o Paulo, eles me perguntaram, mas vem cá, teve fiscalização ou não? Ou foram direto na Petrobras? Porque se não teve, a gente está de acordo. Aí eu verifiquei lá nos autos que aparentemente existia. Eu sou contra essa tese aqui, que o Márcio trouxe, até judicialmente essa tese está bem superada, né? Ela não vinga. O STJ já bateu o martelo e falou, não, você tem que constituir o crédito. Uma coisa é o benefício de ordem, que é para cobrança, que isso não tem benefício de ordem para eu cobrar, mas para a constituição do crédito, eu tenho que ir nos dois, porque eu tenho que fiscalizar, ainda mais que se eu estou fazendo por arbitramento, eu não posso deixar ir lá no principal, fazer por arbitramento e só fiscalizar aqui o solidário. Então, eles deixam bem claro, a falta de benefício de ordem não comporta o benefício de ordem para o pagamento. Para fiscalizar e constituir, sim, eu tenho que ir primeiro no devedor principal e só depois ir no solidário. Que eu acho que é exatamente os casos de todos da Petrobras que eu levei, né? É isso que eu tenho para falar. E o Márcio, eu ainda estou com uma dúvida, porque no seu voto, você transcreve aqui o trecho do voto da Câmara Superior, né? E aí o final, a conclusão é: assim, não há que se falar em decadência, pois a contribuinte foi cientificada do novo lançamento, em tanto do tanto, isto é, dentro do prazo de 5 anos estabelecido pelo inciso 2 do artigo 173 do CTN. Sim, nesse caso, Gregório, quando eu li, eu também tive essa dúvida. Ele está falando contribuinte ou responsável, mas aqui eu acho que ele está se referindo à identidade do recorrente. Contribuinte como sinônimo de recorrente, ou de embargante, ou de apelante. Não é como contribuinte de fato. Mas é um processo simples. Qualquer coisa, presidente, se quiser para poupar tempo, amanhã a gente pode julgar, tira em vista de mesa para o Gregório confirmar. O Luiz queria falar, ele tinha levantado a mão. Quer falar, Luiz? O Luiz está com luz de vela lá. Ô, Luiz, quer falar? Está congelado. Será que ele caiu? Ele pode ter caído, eu pensei nessa hipótese, ele estava sem bateria, ele pode ter caído, né? Ana, só me explica uma coisinha, nesse seu entendimento, que tem que cobrar, que tem que fazer o lançamento, é só a cobrança que daí... Márcio, Espera um pouquinho, então. Estou ouvindo, Luiz. obra ou foi por construção civil esse lançamento? Não, desculpa, eu não estou entendendo, não entendi o que tu falou, ficou cortando. A sua voz está cortada, Luiz. Estava bem embargada. Eu acho que ele perguntou se era construção civil ou prestação de serviços. Foi? Foi isso? Alô? Ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Márcio, qual é o tipo, a tipificação, Márcio, do lançamento? Foi inserção de mão de obra ou foi construção civil? Me dá 2 minutos que eu confirmo para ti. Engenharia, né?
27. Ana, enquanto o Márcio confirma, só me explica o seu entendimento. Tem o tomador e tem o prestador do serviço, né? A contribuição é do prestador, tá? O tomador, a fiscalização geralmente lança no tomador, né, por solidariedade. Mas tem o prestador e o tomador. No seu entendimento, a Constituição tem que ser do prestador, né? Não. O lançamento fiscal tem que ser no prestador. Vou colocar aqui no chat para ver se escreve aqui. Acho que o Luiz não está escutando o que a gente está falando. Essa foi Deixa eu confirmar se foi cessão de mão de obra da Constituição Civil. Está aqui o relatório fiscal. Está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, né? Então, eu imagino que o Francisco esteja. Estou aqui no relatório. De serviço. Francisco Luiz, no parágrafo 17, página 39 do relatório fiscal, ele fala: o salário de contribuição contido em nota fiscal, fatura, entre parênteses, construção civil, foi calculado aplicando os seguintes percentuais. Tá me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Eu vou ligar para ele aqui. Sabe o que tu pode fazer? Vamos chutar ele e ele volta. Deixa eu ver se ele atende o telefone. Não, mas então, vou falar aqui para a turma, depois eu repito para ele. Então, item 17, salário de contribuição contida em nota fiscal, construção civil, foi calculado aplicando os seguintes percentuais. Patatá. Aí ele continua, 18, salário de contribuição contido em nota fiscal, fatura, cessão de mão de obra, então tem tanto construção civil quanto cessão de mão de obra, aparentemente. Tô. A Luiz não está atendendo. Alô? Tá... Agora eu desliguei o telefone. E tem no item... Só um pouquinho, colegas. Oi, Luiz. Alô? Eu silenciei o Dene também para falar que tem no item 23, na página 42 do relatório fiscal, que no tocante de solidariedade de débitos atinentes às empresas contratantes, serviços em regime de cessão de mão de obra, em relação aos fatos geradores ocorridos até 1º de 1999. Alô? Então, ele aparentemente, ele... Alô? Presidente, eu tenho uma sugestão. São 5h47, a gente pode tirar em vista... Alguém pode tirar em vista de mesa e amanhã a gente... Dene, eu estou ouvindo vocês, Dene. Eu estou ouvindo vocês. Agora vocês não estão me ouvindo. Você está muito cortado. Você está muito cortado. Eu acho que você não está ouvindo direito a gente, porque a gente está no meio da discussão e você pergunta uma coisa... Eu acho que você não está escutando direito. Eu consigo escutar o Márcio. Agora, o meu aparelho, a minha... Já vai cair aqui a bateria, eu estou sem luz. A minha situação está bastante precária. Veja como eu estou, está escuro aqui. Vamos encerrar e voltar amanhã. Pelo celular. Oi? Conecte pelo celular, só para a gente finalizar a votação. Certo, eu vou fazer isso. Tchau. Eu posso te dar uma sugestão, Dene. Esse processo da Davi Engenharia, o Luiz também julgaria um Davi Engenharia. Eu acho prudente tirar em vista de mesa os dois, e amanhã a gente julga os dois, para não sair só um do contribuinte e ficar o outro que não vai ser julgado amanhã. Tá, pode ser, mas o Luiz ele vai ligar pelo celular, ele não está conseguindo falar. Não, mas tu entendeste o que eu quis dizer? Tem o dele também, o do Luiz. Entendi. Aí o Gregório pode tirar a dúvida que ele tiver, ele baixa o processo, dá só uma olhada rápida, que eu acho que já... inclusive, eu acho que a turma já tinha chegado ao entendimento. Tá, deixa eu só entender o entendimento da Ana. Ana, tem o tomador e tem o prestador, né?
você falou que o lançamento tem que ser feito no prestador, é isso? E na cobrança que você daí usa a solidariedade, é isso, né? O Como é STJ que diz funciona? que... Na prática, como é que funcionaria, então? Só me O explica. STJ diz que para eu fazer um lançamento por arbitramento, eu preciso ter fiscalizado o tomador e o prestador. Aí eu posso arbitrar e na hora de cobrar sem benefício de ordem. O que eu não posso é o que acontecia muito. Eu ia só direto no tomador, que não apresentava documentação, sendo que eu não tinha ido no prestador e já fazia o lançamento por arbitramento. E aí eu não posso fazer esse arbitramento. Isso que ele entende, esse arbitramento aqui não pode, porque aí a justificativa que o CARF usaria, é benefício de ordem, mas o benefício de ordem é lá na hora de cobrar. Aqui eu preciso ir nos dois para justificar eu estar usando o arbitramento. É que o tomador, ele, por lei, não sei se é na lei, na IN, no regulamento, tem que pesquisar, o tomador é obrigado a ter cópia da folha de pagamento, cópia da GPS, cópia de... Ele tem que ter os documentos do prestador. Ele tem que Tudo ter... bem, mas isso não exime o fato de que para fazer por arbitramento eu tenho que ter fiscalizado os dois. Essa questão, essa questão nós adotamos num processo meu julgado ano passado, de um consórcio de águas em Niterói. Estão lembrados? Acho que foi o primeiro ou segundo mês da turma. Que a advogada foi lá 2 vezes, fez a explicação. Era um consórcio que foi criado para a obra toda, para atender, e só ele foi fiscalizado, os terceiros não. Isso aí é feito assim, a legislação fala para fazer assim por questão de segurança. Segurança com crédito tributário. Com o crédito previdenciário, que é um crédito mais importante, na minha opinião, até do que o tributário, porque é um crédito vinculado, destinado aos benefícios previdenciários. E vocês sabem, né, é muito comum, né, um tomador contratar vários pequenininhos aí, que muitas vezes nem existem formalmente, e aí imagina a dificuldade para a administração tributária contribuinte, eu tenho vontade de levantar e ir embora. Porque eu acho que a Receita tem isso meio que incorporado, e não é verdade. É tipo, um pensamento foi incorporado que, assim, o contribuinte parece que é de má fé, vou verificar tudo dele para ver se ele não é de má fé. Parece que o preço... E, assim, desculpa, não, eu não sou uma advogada de 30, 40 anos de estrada, não. Mas com os meus anos de estrada, eu posso te garantir, a maioria dos contribuintes, eles partem da boa fé. Tem alguns que não são. Aí você me falou isso na primeira sessão que eu participei do CARF. Mas você sabe que eles contratavam os pequenininhos, então isso justifica. Não justifica. E não justifica a gente ter um pressuposto de que o contribuinte agiu de má fé ao contratar uns pequenininhos. Mas você sabe que não é uma questão de má fé ou boa fé, né? E eu não estou querendo julgar ninguém, inclusive, né? Mas a legislação é assim justamente para dar ao crédito previdenciário uma maior garantia, entendeu? Dá uma maior garantia, né? Então... Sim, está tudo conforme a legislação. O arbitramento também. O arbitramento é em último caso, ou seja, último caso eu fiscalizei os dois. Aí a fiscalização falou assim, em último caso, não, mas já fiscalizei um aqui. E eu parto do pressuposto que ele só contratou uns pequenininhos que talvez nem existam. Aí, por isso, eu não me dou o trabalho de ir lá nos outros. Mas isso aqui está totalmente de acordo com a legislação. Para eu fazer o arbitramento, é a última hipótese. Eu tenho que ter feito as devidas verificações anteriores. Eu não estou ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Caiu, eu passei para outro computador. Você está congelado, mas eu tô, agora que descongelou. Mas agora estamos ouvindo você. Tá, então, Márcio... Eu não estava ouvindo. Os teus itens que sairiam com vista, então, seria quais? Não, é só um item, é só ouvir engenharia. Eu sugiro, olha, voltou a luz do Luiz, eu sugiro que saia também o do Luiz com vista, então sai com vista para o próximo mês. Por quê? Para não sair só um processo de uma empresa e ficar o outro para ser julgado. Esse teu processo... tá. Entendeu? A gente pode retomar o julgamento amanhã desse, mas aí teria que julgar o do Luiz, ou então se pede vista o próximo mês. Tá, então, colegas, vocês concordam de deixar com vista de mesa esse do Márcio e a gente continua amanhã? Pode ser?
Pode ser para vocês? Vista de mesa esse do Márcio? O 411? Contanto que o do Luiz também esteja, por ser do mesmo Isso, a contribuinte. gente não julga agora, do Luiz julgamos junto com o teu daí. Então, ó, se ninguém está de diverge, vou colocar assim, ó, vista de mesa. Alô, vocês estão ouvindo? Tá. Estão me ouvindo? Voltou a luz. Agora, olha só, eu acho que a gente tem que deixar para amanhã mesmo. Essa proposta do Márcio é excelente, porque são dois processos, essa discussão que a Ana trouxe é uma discussão interessante, que não dá para fazer assim assodadamente, não, sabe? Ela tem uns argumentos, são argumentos bastante robustos, e eu gostaria de me aprofundar mais também nessa discussão amanhã. É por isso que eu falei se era sessão de mão de obra, se era tomador pelo artigo 30, porque assim existe uma diferença de abordagem, e o meu é artigo 30 de Constituição Civil, então se encaixaria, assim, se defrontaria exatamente com a da Ana. Se for sessão de mão de obra, já tem outra sistemática. Aí vamos deixar para amanhã, que esse assunto aí é bastante interessante. Ana, por isso, ela, desde a primeira vez que ela fala, porque apareceu numa oportunidade. A oportunidade é essa. Vamos deixar prudente, é mais interessante, inclusive. Tá. Inclusive, Luiz, a tua voz está meio cortada, eu acho que a tua conexão ainda não está 100%. Eu acho, colegas, dadas essas intercorrências tecnológicas, aí, eu acho que era bom a gente encerrar. Né? A minha também, né? Também está. Eu acho que é bom a gente encerrar, então. O que vocês acham? Está no final já, né? Tá encerrando, estamos com dificuldade de comunicação. Aí amanhã de manhã. Só para saber, gente, hoje é quinta-feira? Nossa, como passou rápido a semana. Pelo menos para mim passou rápido. Amanhã terminamos, então. Então tá, colegas. Amanhã às 9 horas, um pouco antes, né? A gente conecta e retomamos, tá bom?